Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Às 7h14, Neumann, bom dia. Bom dia, Raíssen Abac, bom dia, Alessandra Romano, bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Ana Paula Niederauer, bom dia, Paula Marinho, bom dia, ouvinte da Rádio Estadão, que quer saber todos os detalhes, não quer que lhe escape nada. Essas últimas horas aí de muito tumulto, um ataque aí ao prédio da Fiesp na Avenida Paulista, o Guilherme Boulos do Movimento do Sem Teto dizendo que foi um ataque espontâneo. Vandalismo faz parte da democracia? Contra a aprovação da PEC do teto? Uma espécie de consenso suicida na democracia, de que quebra-quebra é uma reação democrática do indivíduo ao poder do Estado. É uma contradição da própria democracia que admite, como parte do sistema democrático, o veneno que se tenta aplicar contra ela. Há exemplos históricos, você conhece muito bem, porque nós estamos muito próximos deles, como é o caso do nazismo, por exemplo. O nazismo resultou de uma reação à democracia que teve um imenso apoio popular e que terminou na maior carnificina da história, e da qual a principal vítima foi o povo alemão, que endeusou, elegeu Hitler primeiro-ministro. Houve uma circunstância histórica, né, da doença e da senectude do marechal, o herói da Primeira Guerra, von Hindenburg. Mas a verdade é que foi um desses casos em que a democracia é como uma espécie de cobra que morde o próprio rabo, né? Outro caso é o caso do aliado, né, do nazismo, que é o fascismo italiano, que também nasceu de um movimento socialista muito popular e que terminou numa ditadura colonialista, né? A Itália ocupou a Etiópia, violenta e até grotesca em relação ao nazismo, né? A democracia, contudo, meu amigo Raíssen Abac, democrata, Sim, de quatro costados, ainda é o menos ruim dos sistemas de governo, como dizia exatamente o maior estadista do século XX, aquele que venceu a Segunda Guerra Mundial, o britânico, que foi chefe do almirantado, portanto chefe do almirante Nelson, né? sim. Winston Churchill. O problema é que nós precisamos ter, pelo menos nós, que eu digo, a sociedade e também os governantes, a competência e a consciência de que esses movimentos não são democráticos. Guilherme Boulos disse que os movimentos foram espontâneos. Nós sabemos como essa espontaneidade é alimentada à base de sanduíche de mortadela, ônibus que leva os militantes para o local e fornece, além de refeições, armas para depredarem, para queimarem. Afinal, esses espontâneos quebradores, vândalos, estão a serviço exatamente dos sabotadores da democracia. O problema é que também a polícia não tem competência. Por exemplo, a polícia não tem informação. O mínimo que se espera de uma polícia, que é que o aparato policial, seja civil, seja militar, tem informações das coisas que estão armando, se estão arquitetando. Usa-se infiltração, usa-se outros instrumentos de informação, mas tem que ter informação. Além do mais, tem que ter autoridade para agir. A polícia não pode agir reprimindo quebra-quebra, violência, como se estivesse tratando com pessoas idôneas que estão ali manifestando o seu desapreço por uma determinada medida. Trata-se de um simples problema de polícia e de justiça, que se resolve, o meu amigo Raíssen, com repressão, né? Muita borrachada, jato d'água, gás lacrimogênio, bala de borracha, né? Que é proibido aqui, né? Prisão e condenação. Afinal de contas, os resultados... Eu fiquei chocado com o que eu vi lá na Fiesp ontem à noite, mas no Brasil inteiro se espalhou esse tipo de ônibus queimado, automóvel queimado e tal, e isso só interessa, Raíssen, aos inimigos da democracia. Pois é, vamos já emendar aqui então um outro comentário, porque a PEC 55 foi aprovada, né? Não foi do jeito que o governo queria, mas foi aprovada. E é mesmo esse atentado aí, por exemplo, aos programas sociais, como estão dizendo?
Eu acho que não, mas eu acho, Raíssa, que a necessidade de conter gastos por emenda constitucional é absurda, né? Absurda. Pois vige no Brasil, apesar de completamente desmoralizada, a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal da égide de Fernando Henrique é uma revolução nas gestões dos negócios públicos no Brasil e foi completamente deixada de lado. É um absurdo que se tente fazer uma lei contra o abuso de autoridade, como insiste Renan, ou de combate aos supersalários, né, que rompem os limites impostos pela Constituição em vigor. Eu acho que o Meirelles, o Raíssa, exagera um pouco na importância e na consequência da PEC, o quê? 55, né? Isso, lá mudou o número. A emenda sozinha não vai conter nada. A lei de responsabilidade fiscal é muito mais completa e foi desmoralizada pelo Lula, pela Dilma, e está sendo retomada agora pelo Temer, através de outro jeito, que é um jeito importante, é um jeito positivo. As pessoas que acreditam no Estado como um ente governável apostam nisso. Agora, é preciso que o efeito seja repetido, sob pena de também essa lei, essa emenda, né, da Constituição, se torne inócua. Mais uma entre tantas leis que vigem no Brasil simplesmente não pegam. Agora, se não for feito nada para conter a hemorragia financeira, essa hemorragia financeira vem sendo alertada pelo Mansueto de Almeida e pelo Marcos Lisboa há muito tempo. O Mansueto ocupa um cargo importante no Ministério da Fazenda e o Marcos Lisboa tem batido insistentemente nos seus artigos na Folha, né? Aí nós vamos chegar a um ponto em que não vai haver mais dinheiro no caixa para pagar os proventos dos aposentados e os benefícios dos servidores. Pois é, alguns estados já estão assim, né? Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas já está assim. Rio Grande do Norte, Minas. A coisa tá feia. É isso aí. Agora, mas tem que tomar outras medidas também, né? Não é só... Eu acho o seguinte, que além do limite dos tetos, dos gastos do governo, o governo deve fazer uma reforma da Previdência, mas não essa que ele está apresentando, que todo dia aparece uma categoria de servidores sendo tirada da reforma e tratada com benefícios. Ao contrário, a reforma da Previdência não pode, Heisen, privilegiar bombeiros, policiais, militares, marajás, políticos, nem mesmo militares, que foram os primeiros a ser tirados da fila. Quer dizer, ou combate o privilégio, ou você vai conseguir aprovar mais do mesmo. Por exemplo, você está atingido em cheio aí por essa reforma, não é isso? Nem tanto, eu vou pegar um pedágiozinho, tô com... Mas você é um cara rígido. Praticamente 35 anos aí de profissão, né? Você é um cara rígido, né? Tem saúde e tal. Agora, tem muitos brasileiros nessa condição de trabalhar 49 anos. É claro que isso aí é um bode. Isso vai ser negociado. Claro. Mas dá bem uma ideia da injustiça que se pratica contra o trabalhador comum em benefício dos privilegiados. Isso é uma conta que não vai dar para pagar se não for enfrentado o privilégio para valer. Inclusive, eu concordo com meu amigo Aloysio Azevedo, um sociólogo, comentarista político, assessor de sindicatos, quando ele diz o seguinte: se o Temer propusesse à população um combate a esse tipo de privilégio em todas as suas manifestações, eu acho que a população entrava e inclusive passava por cima do Paulinho da Força, que está lutando aí contra a reforma, etc. Né? Que é aliado do governo, né? E que é aliado do governo. Uma outra coisa importante é que você pregar sacrifício do trabalhador. Enquanto perdoa uma dívida de 20 bilhões de reais das telefônicas, transformando-as em investimentos, é muito suspeito, inclusive, porque quem está capitaneando a mudança da lei de comunicações para aprovar esse absurdo, esse privilégio absurdo de gente que não merece, porque já jogou outro privilégio legal desse no lixo, que foi dado pelo Lula na lei Telesoca, que eu sempre falo nela aqui. Isso. O Kassab, né, que é o CAFTA, né, do CAFTA. O CAFTA do... Você não vai fazer um protesto lá com esse negócio de ficar misturando a sua comida favorita? Eu não gostei, não, desse negócio de CAFTA. Eu gosto de CAFTA. Pois é. O michui que a gente fala, assado. O micho. Olha, parece que o nosso amigo... o nosso amigo Rabugento concorda com você. Além disso, o Angorá...
O Gato Angorá foi um belo apelido que o Brizola deu no Wellington Moreira Franco. No caso do Kassab, do Kafta, ele era ministro da Dilma até o dia do impeachment, passou a ser ministro do Temer depois do impeachment. Mudou a chavinha só. Mas mudou também a área, porque passou a controlar esse filé aí das comunicações. Na verdade, é um filé apodrecido, mas é um filé. Não tem osso, não. E ainda a relicitação de aeroportos e estradas, dando dinheiro nosso, do BNDES, para premiar 2 vezes empreiteiras corruptas, como a Odebrecht, já muito citada, lá no aeroporto do Galeão. Então, se o governo está tomando essas providências para gastar dinheiro, quando já tem um rombo de 170 bilhões em relação à previsão da meta fiscal, então não tem autoridade para exigir que o trabalhador fique na ativa 49 anos para receber mixaria de R$5.000 por mês. Mixaria que eu digo porque quem recebe R$5.000 é quem pagou pelo máximo durante a vida toda. Eu, por exemplo, tenho 65 anos, ou seja, estou na idade limite. Então, teoricamente, nessa reforma, eu teria que estar me aposentando só agora. Eu recebo uma aposentadoria, contribuí a vida inteira, no mínimo trabalho desde os 16 anos e recebo 3 pilas. Prestam aí. Você diria, então, só para fechar, então, acho que dá para a gente dizer assim, que essa reforma da Previdência é uma exceção com 2 S e uma exceção com C cedilha também. Exatamente. Dos dois jeitos. Uma exceção e uma exceção. Uma exceção e uma exceção. Com 2 S, que é o superlativo do excesso, não é isso? Isso. E pro nosso lado, né? Isso, E uma exceção pro lado dos... Agora, te digo mais. Eu converso com gente de várias dessas corporações aí. Os policiais federais têm certeza de que entrarão na vantagem, no benefício. Né? Alexandre de Moraes prometeu pessoalmente para eles. Então tá garantido. E muitos outros virão. Juízes, desembargadores políticos, etc. Por exemplo, uma pessoa que se admira, um filósofo contemporâneo, né? O Gedel Vieira Lima, também conhecido como Babel, ganha 51 pilas por mês. E disse que não abre mão de nenhum centavo. E faz bem ele, já que ele ganha. Já que nós demos para ele, damos prazerosamente todo mês, né, Raiz? Agora a gente vai voltar a falar nisso, dessas coisas, já, né?